Do pensamento do Lévi-Strauss no mundo atual eu colocaria a partir de 2 pontos, né? O primeiro deles é a contribuição humanística que o pensamento do Lévi-Strauss nos deu para que a gente valorize formas de pensamento, formas de organização social diferentes das nossas formas ocidentais modernas. No momento que ele demonstra que o ser humano como um todo tem uma forma única de se relacionar com o seu mundo sensível, né? Quando ele mostra que os mitos têm uma lógica muito semelhante à da história, que as formas de conceber o mundo de sociedades indígenas são tão complexas quanto as formas ocidentais modernas de entender e de explicar o mundo, embora existam diferenças entre elas. Ele coloca as formas não modernas de compreender o mundo no mesmo patamar e atribui a elas o mesmo valor que as formas modernas, né? No caso, eu estou falando da relação entre o mito e a ciência, ou do pensamento selvagem e do pensamento científico, né? Que é uma diferenciação que ele estabeleceu justamente para que a gente possa compreender melhor as formas não modernas de compreender o mundo. E no momento que ele mostra que, né, modos de se organizar socialmente, né, de compor e conceber a família, de desenvolver sistemas de troca, né, e de explicar o mundo, né, que para nós são estranhas ou podem parecer absurdas numa ótica etnocêntrica, quando ele mostra que essas formas diferentes, elas se organizam a partir de uma lógica bastante clara, né, e objetiva, ele permite que a gente compreenda essa diversidade como parte de uma mesma humanidade e permite que a gente, que nós, modernos, compreendamos o outro, né, como algo que tem muito a contribuir para a nossa própria cultura, porque essa contribuição humanística do Lévi-Strauss, ela tem fundamento na sua própria forma de explicar a cultura e a própria origem do ser humano. Para ele, a cultura é essencialmente a troca. Teria sido impossível a sociedade humana, enfim, a humanidade atual ter chegado ao estágio em que se encontra sem que houvesse a troca. E a troca, ela faz parte da humanidade, ela é inclusive definidora da própria humanidade, porque o ser humano se diferencia do não humano para o Lévi-Strauss no momento que ele define uma regra, que é a proibição do incesto, e essa regra o obriga a casar não mais com seus parentes próximos, mas com parentes mais distantes. E essa obrigação de troca estabelece todo um sistema que inclui não só trocas de mulheres, mas trocas verbais e trocas de objetos e serviços. Então, essa concepção de cultura e de humanidade, né, que a humanidade para o Lévi-Strauss, ela é basicamente a própria cultura, né,
quando ele define a humanidade dessa forma, ele define a humanidade como um produto da troca. Então, mesmo as sociedades que se reivindicam mais avançadas, elas não podem ignorar sociedades que escolheram outras formas de vida, porque como uma sociedade humana, ela se constitui por meio da troca. Então, nesse sentido, Lévi-Strauss trouxe uma grande contribuição para a valorização da diversidade cultural humana. E essa contribuição humanística, né, como eu acabei de falar, ela está intimamente relacionada à contribuição teórica, né, que é justamente a preocupação com aspectos universais da sociedade humana. Aspectos universais no sentido de uma operação inconsciente que é comum a toda a humanidade. E essa operação inconsciente é basicamente uma operação mental capaz de identificar contrastes e oposições no mundo sensível e que seria comum a qualquer forma de pensamento humano. E seria inclusive a base de qualquer forma de cultura. Uma das contribuições que é ao mesmo tempo humanística e teórica e que diferencia o estruturalismo de tradições antropológicas que eram bastante influentes no início do século XX, né? Eu me refiro ao funcionalismo e ao estrutural funcionalismo, foi justamente a valorização da lógica cultural, a lógica da cultura, como um argumento que se contrapunha a lógicas baseadas ou nas necessidades biológicas ou nas disposições afetivas do ser humano, que eram os argumentos principais do funcionalismo e do estrutural funcionalismo, né, que não conseguiam explicar determinadas, enfim, explicar, né, a cultura humana a partir, enfim, não conseguiam explicar a cultura a partir de lógicas próprias da cultura, mas sim lógicas que estruturavam outras dimensões da vida humana, como a dimensão biológica, fisiológica e afetiva. Então a contribuição teórica do Lévi-Strauss, né, talvez a mais importante delas, foi justamente mostrar, né, que a cultura ela segue uma lógica que é cultural, que é justamente a lógica da troca. E a troca está intimamente relacionada à operação inconsciente que procura identificar contrastes entre elementos do mundo sensível, e é a partir desses contrastes que o ser humano constrói, né, referências para classificar o seu mundo, né, dividir o mundo entre coisas que fazem parte do céu, né, ou coisas que fazem parte da terra. Quem é que tá botando dinamite na cabeça do século? Quem é que tá botando tanto